Fuji Network. Sporto. Porque eles já tinham tirado aquele pré-aquecedor do pneu, então é importante. Este balé da Fórmula 1 com o qual você já está acostumado. Mas aí ele busca aquecer de dentro para fora o pneu, para buscar ter a melhor estabilidade possível nas primeiras voltas, para a freada mais forte e para arriscar com os tanques ainda cheios o carro com muito peso. Aí vão eles. Daqui a pouco, tentativa de uma nova largada para a segunda etapa do Mundial de Pilotos 1987. E a briga é boa logo na largada, né, Reginaldo? Logo para ver quem pula na frente, dois pilotos que largam muito bem, Senna e Mansell. Essa é uma expectativa dessa largada, porque são dois pilotos que vão lutar pela primeira curva. Nenhum deles é daquele de esperar o outro tomar a sua posição. Agora, atenção, Galvão, para o número de voltas da corrida, porque não houve tempo e não houve ordem de reabastecimento dos carros no grid. Então, muito provavelmente, a corrida tenha diminuído em uma volta. Exatamente. Dá uma volta a mais e ela cai para uma volta a menos no total. Isso se explica, evidentemente, porque os carros são abastecidos para durar exatamente aquelas 60 voltas e como na necessidade de uma nova largada e uma nova volta de aquecimento, porque isso também é regulamentar, eles ficam com gasolina a menos. Inclusive o eletrônico da reta de chegada já mostra aos pilotos, quando eles pararem para a largada, que faltam 59 voltas ainda antes do início da corrida. Aí vem eles, chegando na variante baixa e vem buscar outra vez a reta dos boxes. Outra vez começa a crescer a expectativa. Um momento sempre importantíssimo, de muita emoção numa corrida de Fórmula 1, o momento da largada. Aí a fila dos carros, as feras da Fórmula 1. Ayrton dá uma esticadinha, sobe o giro. Vem buscar a sua posição. Aí vai ele, pela esquerda da pista. E o Nakajima que larga, vejam só como são as coisas. O Nakajima, Reginaldo, que larga de dentro do box, não deu essa volta a mais. Deu um pouquinho mais de gasolina que os outros. Apesar de largar no fundo, vai pintar a luz vermelha. Senna e Mansell, primeira fila, Prost e Fabi, Berger e Alboreto. O Mansell continua com o carro torto. Não tem curva fechada logo no início, não. É para esticar. Primeira, segunda, terceira, quarta, quinta. Até a primeira freada forte. Luz vermelha, vem a verde. Vai pintar. Ayrton, vai forçando. Prost, Mansell. Os carros buscam posicionamento. Ayrton sai na ponta com o Mansell em segundo. Com o Prost em terceiro. Fabi não largou bem, as Ferraris pularam logo atrás. Olha só, Senna, Mansell, já vai buscar ultrapassagem, fecha a porta. Prost é o terceiro. Depois vem duas Ferraris e depois tem o Fabi. Alboreto vem em quarto, Berger em quinto. Portanto, ambos, Senna, Mansell, Prost, Berger e Alboreto, nas 5 primeiras posições. Olha o Mansell como já aperta em cima de Senna. Alboreto e aí o Berger. É o quinto colocado. Eles saíram da terceira fila, levando vantagem em cima de Theo Fabi. O Alboreto é que saiu bem, saiu de sexto e pulou para a quarta posição. É a primeira de 59 voltas, valendo o Grande Prêmio de San Marino. Aí na chincana da Água Minerales, ainda Senna, Mansell, depois Prost, depois Alboreto, depois Berger. Aí o bloco intermediário, a briga por posições. Senna vai subindo lá em cima, o Mansell tá em cima, hein? Tá beliscando. Aí você vai vendo, Ayrton Senna, olha o Mansell, como não desgruda, como já tá armando alguma coisa. Repare, variante baixa,
Ayrton Senna vem completar a primeira volta na primeira posição. Aí o Mansell vai tentar entrar colado porque é um ponto de muita aceleração. E a Tamburello e a Villeneuve para ele tentar pegar o vácuo e fazer a ultrapassagem na tomada da Tosa. É o que vai tentar o Mansell, olha só. Botou por fora. Saiu um foguete Nigel Mansell. Toma a frente em cima de Ayrton que vai tentar dar o troco. Mansell ficou numa trajetória pior. Na subida da Tosa, Mansell é o primeiro, Senna o segundo, Prost o terceiro. Alboreto o quarto, Berger é o quinto. Veja no replay a ultrapassagem de Mansell. Deu para sentir, deu para prever. Ele vinha muito próximo. Ele tem reta dos boxes. E o contorno de Tamburello e Villeneuve, um espaço muito grande para pegar o vácuo e tirar. Ele não precisou nem esperar a freada da Tosa. Puxou no motor e foi embora. Mansell, Senna, Prost, Alboreto, Berger e Fabi. São os primeiros colocados. Aí o Mansell, depois o Senna. O que ele queria era ficar por aí, olha. Os dois que ele queria acompanhar na corrida. O Mansell está à frente e o Prost está atrás. O Patrese faz uma corrida forte com a Brabham. Já conseguiu ultrapassagem em cima do Fabi. Aí você viu exatamente o Patrese. Repare como o Mansell consegue abrir um pouquinho. Depois da ultrapassagem que fez antes da curva Tosa, Mansell vem para completar em primeiro a segunda das 59 voltas. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo, Prost o terceiro, depois Alboreto e Berger. Lá vão eles. Vai passando e abrindo Nigel Mansell. Você viu aí o barulho incrível na passagem dos 25 carros pela reta dos boxes. Briga feia ali, da sexta posição para trás. Aí passa o carro de De Cesaris. Tá lá embaixo. Décima sexta posição. Olha o Mansell voando baixo, vai lá na zebra. Beliscou tudo que tinha direito. E olha como ele já abre. Mas o importante é que o Prost também não chegou tanto. Aí logo atrás o Alboreto, depois Berger, depois Patrese. Aí aparece o Fabi, depois Johansson. Depois aparece o Warwick, depois Butsen, depois Shiver. São os primeiros colocados nas 10 primeiras posições. Repare, Mansell, Senna, Prost, Alboreto, Berger, Patrese, os 6 primeiros. Depois tem Fabi, Johansson, Warwick e Butsen. São os 10 primeiros colocados. Torna a botar vantagem, torna a abrir frente ao completar a terceira volta, Nigel Mansell. Senna corre com cuidado. Você vê ele passar ali em segundo. Repare a vantagem que já tem Nigel Mansell. Como nessa pista ele vai demorar um pouco para pegar tráfego, além da vantagem de correr em primeiro, ele passa a ter muito sossego para escolher o traçado ideal, para frear no momento certo. Por enquanto o Ayrton não tem pressão ainda do Prost. O Prost vai só ali, acompanhando e comboiando. Olha o Fabi, depois o Johansson. Deu uma erradinha o Butsen, que ele foi ultrapassado por Johansson e por Warwick. Ia na frente dos dois e já perdeu um pouco contado. Deve ter dado uma erradinha o Thierry Butsen com a Benetton de número 20. Reginaldo, você é largado e esse princípio de prova, o esperado, né? É o esperado, mas eu estou achando assim muito sossegado o Mansell e disparar na frente, aparentemente sem nenhuma preocupação com o consumo. Ou ele passou o fim de semana todo estudando esse negócio aí, ou então ele está realmente arriscando além do normal. É bom lembrar que na época em que o Keck Rosberg fez uma corrida semelhante à do Mansell e tinha um carro equilibrado e econômico, ele não conseguiu chegar até o final da corrida. Aliás, faltando 3 voltas para o final, ele já estava parando. Quer dizer, o Mansell normalmente deve saber o que está fazendo. Aí você vai vendo o Nelson Piquet. Você vê como ele está bem. O Piquet, ele está trabalhando para a televisão italiana e vai aparecer aí nos comentários da corrida.
você vai vendo o Prost, que foi para cima de Ayrton para fazer a ultrapassagem. Prost, portanto, passa a ser o segundo colocado. Senna é o terceiro. Mansell despenca na frente. Prost é o segundo, Senna é o terceiro. Alboreto é o quarto e Berger é o quinto. Veja o replay da ultrapassagem no mesmo ponto, no final de uma parte de muita velocidade. Como ele foi por dentro, foi num caminho diferente do Mansell. É que o Mansell chegou antes, foi no motor. Ele teve que ali usar a tomada de curva freada para fazer a ultrapassagem. Aí Senna. A parada dele agora é com Michele Alboreto, que vem logo atrás. Mansell é o primeiro, Prost é o segundo, Senna o terceiro, Alboreto é o quarto, Berger é o quinto, Patrese é o sexto colocado. Nós temos 4 voltas completadas. Um total de 59. Aí você vai vendo Ayrton Senna. Largou na pole position, correu na ponta, segurou a ponta na primeira volta e perdeu no início da segunda volta. Ele mesmo dizia isso, aquilo que nós dizíamos. Dificilmente posso acompanhar os dois. O que eu não quero é perder contato. Segundo a própria Goodyear, que fornece os pneus para todos os carros, parada para troca deve acontecer entre 30% e 40% da prova. Ou seja, de 18 até 24 voltas. Prost, Senna, já muito ameaçado por Michele Alboreto. E repare como o Berger também chega um pouco. A briga ali vale a terceira posição. A liderança do campeonato, você sabe, do Prost, com 9 pontos. Nelson Piquet tem 6, o Johansson tem 4, Berger 3, Thierry Boutsen 2 e Nigel Mansell 1. Ayrton Senna não conseguiu completar o Grande Prêmio do Brasil. E aí vai ele em terceiro, depois Alboreto, depois Berger. Mansell subiu na frente. O Prost bota um espaço para ter tranquilidade. Aí vem a balada. Terceiro, quarto e quinto colocados. Senna, Alboreto e Berger. Eles estão na quinta volta. Aí você vê que o Mansell foi lá pra frente, o Prost abriu um pouquinho. A TV italiana aproveita, né? Que as duas Ferrari estão na briga. Câmera nela. E a gente vai na carona numa boa, porque vai acompanhando a tocada do Senna que tá ali. Eles passam e o sinalizador demonstra que faltam 53 voltas. Aí Mansell, Prost, Senna, Alboreto, Berger e Patrese. Aí, depois da sexta, completada a sexta, já 4 segundos, ponto 7 de vantagem de Mansell para Prost. Olha o Alboreto, tentando aproximação em cima de Ayrton Senna. Aí nesse ponto não é muito fácil, não. Teve uma dificuldade que ele teve para fazer a tomada, para trazer o carro. Faz a água mineral. Vai subir de novo. Aí é que o consumo também sobe. Aí para a variante alta. Aí nesse ponto começa a variante alta. E tome mergulho de novo. Aí o carro embala e vai para outra freada forte. É o consumo e depois o problema do freio. Quando aí tem que trancar no freio. Ayrton, Alboreto e Berger. As posições lá embaixo. O 5 de Mansell, o 1 de Prost, o 12 de Senna, o 27 de Alboreto, o 28 de Berger, o 7 de Patrese, o 19 de Telfab, o 2 de Johansson e o 17 de Warwick. Nas primeiras posições. 7 voltas completadas, restando 52 voltas. É o Grande Prêmio de San Marino, segunda etapa no Mundial de Pilotos de 1987. Não é nada cômoda a posição de Ayrton Senna. O Alboreto partiu a luta definitivamente. Ele faz o contorno da tosa, sai juntinho. E aí, se o carro estiver mais no chão, no momento de despejar potência, traciona melhor.
exatamente aí. Se o Ayrton vem balançando na curva, o Alboreto sai mais forte. E aí tenta ir pra cima. Mas aí tem que ir no braço também, né? Aí complica, né? Ayrton Senna ainda em terceiro com o Alboreto em quarto. A quinta posição do Berger. Eles estão na oitava volta, num total de 59. Aqui no autódromo, na cabine da Globo, torcendo muito pelo amigo Ayrton Senna, o Maurício Gugelmin. Aqui de olho, ele que é o atual líder do Intercontinental de Fórmula 3000. Depois de um ano de problemas, fez as pazes com a vitória, venceu a primeira corrida em Silverstone. Aí veja a placa lá, do Berger e do Michele, apontando o tempo, posição e diferença. Daqui a pouco o Gugelmin diz o que está achando desse grande prêmio de San Marino. Repare que na parte de descida e de reta do box, o Ayrton conseguiu com certo sossego. Aí na parte de alta, ele vem agora para a freada da Tosa. Aí com o Alboreto encosta, olha. Na freada foi lá. Se o carro está mais no chão, também freia depois. Tudo é importante no aviso ao piloto. Você via ali as placas da Ferrari para Alboreto e para Berger. E a gente viu daqui a placa da Benetton para o Theo Fabi, e onde dizia combustível ok. Ghinzani é o primeiro a parar no box. Piercarlo Ghinzani, que corre de Ligier. Olha o Alboreto como foi. Pra cima, chegou a mudar o traçado, mas não dava, não era o ponto. Segurou o terceiro lugar Ayrton. Repare lá como o Patrese também chega. Isso prova o quê? Que o carro do Ayrton realmente está com um rendimento menor. O Patrese estava mais longe. O Ghinzani ainda está no box porque o motor parou a hora que ele ia sair. Como o Alboreto não consegue a ultrapassagem, porque chegar no Senna é fácil, passar é outra história. Como ele não consegue a ultrapassagem, o Berger vem comboiando e o Patrese vem chegando. Olha lá, Patrese, o sexto colocado, vem chegando. O Prost tenta chegar no Mansell. A diferença de 4.7 do primeiro Mansell para o segundo Prost caiu para 3.9. Em compensação, aumenta para quase 8 segundos a diferença de Prost, que é o segundo colocado, para Ayrton Senna, que lidera este pelotão na terceira posição. Os dois fugirem já começa a ficar difícil, Reginaldo, o que o Ayrton queria, que era não perder o contato. Ele começa a perder o contato. Ele está 11 segundos e meio atrás do Nigel Mansell, que é o primeiro. E também o Prost, quando ultrapassou aí, abriu muita diferença. Aí você continua vendo Senna, Alboreto e Berger. 9 voltas foram completadas. Eles vêm pela de número 10. Restando menos de 50 voltas. A liderança de Mansell com o Prost em segundo, Senna, Alboreto, Berger, Patrese nas 6 primeiras posições. Terceiro, quarto, quinto e sexto. É quem você vai vendo aí. Senna, Alboreto, Berger, Patrese. Restando 49 voltas. Completou 10 voltas Nigel Mansell, o mesmo acontecendo com Prost, Senna, Alboreto, Berger e Patrese. Restando, portanto, 49 voltas. Vem pra cima de novo Alboreto. Parece que agora veio com vontade. Chegou um pouco antes. Não é aí o ponto. Pode acontecer alguma coisa mais à frente. Olha como o Berger também chegou. Ele acompanha, muda um pouco o traçado é diferente, fez a tomada mais aberta o Ayrton. Faz o mergulho para a esquerda. Continua caindo a diferença de Mansell para Prost. Caiu mais de um segundo, agora é 3.6. Aí o Alessandro Nannini no box. Mais 11 voltas completadas no total de 59.
Viena, Nick Lauda e a brasileira que foi queimada pelo namorado. Hoje, no Fantástico, às 8 horas. Rede Globo, essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento da Vene. Jeans US-Top. Chocolates Nestlé. Nacional. E do seu posto S. Aí você continua vendo Ayrton Senna, Alboreto Berger. Companheiro do Ayrton Nakajima. Parou no box, trocou pneu e voltou. Volta mais rápida, próxima. Volta número 11, a última. 1:31.409. Aí você vê como ele vem tirando. Já baixou de 3 segundos a diferença de Mansell para Prost. Aí você vê a diferença. 2.719. De 4.7 caiu para 2.7. Você viu ali o Prost fazendo a volta mais rápida acima de 1:31. O recorde, está longe do recorde, que é do Piquet, no último ano, com 1:28.66. Voltas completadas, essa é de número 12. Aí você vê o Nakajima, que já parou por uma troca. E aí o Prost já colocando uma volta em cima do Nakajima, que fez uma parada. Além do que, largou em último no pelotão, né? Foi retirado o carro, trocou, largou de dentro do box. E aí você vê Mansell, olha o Prost, ó. Já caiu a diferença, já baixa de 2. O Mansell que se cuide, porque o Prost vai à luta. Ayrton Senna mantém a terceira posição. Olha o Patrese como chegou. O Alboreto deu um respiro ali. Aí é que ele se aproxima. Nesse ponto ele se aproxima sempre. Eu queria saber do Gugelmin, aproveitar para perguntar a ele, por que você imagina que é naquele ponto ali que o Alboreto consegue agora parte para a ultrapassagem? Faz a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna, até com facilidade. Ele fez a ultrapassagem em cima de Ayrton Senna. E o Berger já se aproxima muito. O que você daqui estaria imaginando, Gugelmin? Olha, com certeza o carro do Ayrton não está rendendo o que estava hoje de manhã na sessão de aquecimento. Ele falou comigo dizendo que tinha um problema no carro, que o carro saía de frente em curvas de baixa. E com isso ele alterava um botão eletrônico que existe dentro do cockpit, que dá mais aderência na parte da frente do carro ou atrás. Ele deve estar tendo que trabalhar muito dentro do carro. Mas aquela ultrapassagem do Alboreto, não sei, pode ter sido uma falha do motor ou talvez um erro de marcha, que é uma coisa que o Ayrton quase nunca comete. Tá aí. Sabe? Acompanha e explica. Maurício Gugelmin. Primeira posição para Mansell, segundo Prost. Terceiro é Alboreto, o quarto é Senna, o quinto é Berger, o sexto é Patrese. Continua muito ameaçado Ayrton Senna. Inclusive a Lotus, assim que terminou o treino de aquecimento, você vê o carro do Ayrton balançando e o Berger já partindo para a ultrapassagem. Senna ficou por dentro, não foi dessa vez, mas a posição é difícil. Assim que acabou o treino da manhã, o treino de aquecimento, aí você vai vendo lentamente André de Césares com a Brava número 8. A Lotus fechou, trancou as portas do box. E o Peter Norris chegou a dizer, temos um problema, nós não queremos que ninguém veja nada. Daí a explicação agora, então o problema seria na suspensão, na parte dianteira, o carro então balançando muito na frente. Você vai vendo o Senna na quarta posição, Berger em quinto, Patrese em sexto. E o Prost já vai começar a armar o bote para cima de Nigel Mansell na briga pela primeira posição. Senna abre um pouquinho do Berger, ele deu aquela riscada, perdeu o contato, os carros se espalham um pouquinho. Olha aí, ó. Olha o Patrese. Não, é o De Césares. Repare, como ele traz de lado, roda, sai, vai na grama. Em se tratando do De Césares, mais uma vez ele andou mais do que o carro, isso também não é nenhuma novidade.
Nakajima está ali com uma volta de atraso. Depois o Alboreto, depois o Senna. E o Berger ficou lá para trás, hein? Repare, como o Berger, que estava apertando em cima de Ayrton Senna, ficou muito mais pro Patrese do que na caça Ayrton Senna. Alboreto faz a ultrapassagem sobre o Nakajima, aquele ali é o Nakajima, está uma volta atrás. E ali o Prost. Vai parando. Quando ele ia para cima do Mansell de vez. Vai parando Alain Prost. Você acompanhou. Olha aí. Vai parando o motor. Estourou e apagou. Vai tentando retirar o carro para a grama. Prost, portanto, Mansell é o primeiro. Alboreto é o segundo. Senna é o terceiro. Berger brigando com o Patrese, é o quarto colocado. Alain Prost vai abandonando a prova. O líder do campeonato. A torcida italiana fez uma festa que parecia gol do Napoli, do time do Maradona. Todo mundo pulando na arquibancada, com a parada de Prost, favorecendo as Ferraris. Portanto, o Mansell é o primeiro, o segundo é Alboreto, o terceiro é Senna, o quarto é Berger, o quinto é Patrese, o sexto é Johansson. Está fora da prova. Depois de 14 voltas, o líder do campeonato, o bicampeão do mundo, Alain Prost. E olha aí o Patrese, olha, como eu dizia que o Berger tinha ficado mais pro Patrese, ó. O Patrese já passa a ser o quarto colocado, o Berger é o quinto, e o Johansson já vem forçando em cima dele com a McLaren que restou na pista. Confira. Mansell, Alboreto, Senna, Patrese, Berger e Johansson são os 6 primeiros colocados. E olha o Johansson, como também mergulhou para cima, como também fez a ultrapassagem. 9,7 a diferença de Mansell para Alboreto. Berger perde mais uma posição. Então temos Mansell, Alboreto, Senna, Patrese, Johansson e Berger. A repetição, o replay para você da ultrapassagem do Johansson em cima do Gerhard Berger. Muitas alterações. Senna está na terceira posição. A ponta é de Nigel Mansell. O Prost, que fez 9 pontos no Rio, parou. O Nelson, que fez 6, era o segundo na classificação, lamentavelmente não pôde participar da corrida. Quem marcou mais no Rio, por enquanto não tem pontuação aqui no Grande Prêmio de San Marino. A guerra contra o sequestro. Você vai ver como a polícia enfrenta os sequestradores no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Hoje no Fantástico, 8 da noite. Rede Globo. Essa onda pega. Tá na sua. Entre na Daesso. Aí nós estamos de volta. Restando 43 voltas. 16 voltas foram completadas. Mansell, Alboreto, Senna, Patrese e Johansson, Berger. Olha o Berger aí. E logo atrás dele o Fábio, que é o 7º colocado. Reginaldo Leme. Nós estamos num ponto importante na prova. 16 voltas, num total de 59. A diferença aumentou 1/10, era 7,7, foi para 7,8. O Berger perde mais uma posição. Perde a posição agora para até o Fábio. Perde também a 6ª posição. Está caindo o Berger. Reginaldo Leme. Várias modificações, uma boa mexida na corrida, dá emoção à corrida. E o Prost, a parada, você ainda se referiu à torcida italiana, logicamente pelo fato da parada do Prost ter beneficiado a Ferrari, mas também a torcida brasileira, porque afinal de contas era o líder do campeonato, é o líder do campeonato, Piquet ausente e a gente lutando aí por uma vitória, torcendo por uma vitória do Senna. O Senna agindo muito corretamente, em função de problemas que ele deve estar enfrentando, mas mantendo ainda um ritmo razoável. Uma surpresa o que aconteceu com o Berger, que quando foi para cima do Senna de uma vez, e até é de se chamar a atenção a diferença de estilo entre o Alboreto e o Berger, os dois pilotos da Ferrari. O Alboreto ficou ali 6, 7 voltas negociando uma ultrapassagem, o Berger já partiu logo para tentar e quase conseguiu.
Só que o surpreendente é que depois ele fica tanto para trás, inexplicavelmente. E o Stefan Johansson, você chamou bem a atenção, que vem vindo ali em sexto, fazendo uma grande corrida, partindo para tentar uma boa posição. E lembrando a você que o Stefan Johansson, quando correu nessa pista pela primeira vez com um carro competitivo, quando ele entrou na Ferrari, foi a segunda corrida dele pela Ferrari aí em Imola, ele teve todas as chances de conseguir a sua primeira vitória, uma vitória, aliás, que ele não conseguiu até hoje. Ele estava liderando o campeonato, agora o Berger no box. Isso deve explicar por que ele se distanciou tanto do Senna, depois de ter tentado tanto fazer a ultrapassagem, não conseguiu e ficou para trás. Aí você vê que não é uma simples troca de pneu, vê que tem problemas realmente, com os mecânicos mexendo ali, já tirando o capô do motor. E o Stefan Johansson, então, naquela oportunidade, em 85, depois da parada do Senna por falta de gasolina, ficou na liderança e a uma volta da vitória, quando toda a torcida já estava em pé festejando a vitória. Você vê que o Berger já não deve voltar mais, embora esteja ainda dentro do carro. E o Johansson, então, também parou por falta de gasolina naquela oportunidade. E agora vai ter a chance de fazer uma grande corrida. Aí, portanto, o Reginaldo Leme trazendo a sua opinião quando nós temos 41 voltas para o final, 18 voltas completadas. Aí você vê o líder Nigel Mansell. Ele leva mais de 8 segundos de vantagem para Michele Alboreto. Alboreto não leva uma vantagem significativa em relação a Ayrton Senna, que é o terceiro. São menos de 3 segundos. E depois nós temos a quarta posição com o Patrese. Aí você vai vendo o Michele Alboreto, que é o segundo colocado. Você vai vendo o Alboreto, até o Fábio foi para o box. O Fábio ocupava a quinta posição, o Reginaldo falava tanto do Johansson, que teve realmente a chance de vitória há 2 anos atrás. O Johansson passa para a quinta posição com o Thierry Boutsen em sexto, porque até o Fábio parou no box para trocar pneus na sua Benetton de número 19. Aí o líder Nigel Mansell. Uma entrevista exclusiva com o ministro Bresser Pereira. O que vai acontecer com o nosso dinheiro? Hoje no Fantástico às 8 horas. Rede Globo. Essa onda pega. Fórmula 1 87. Oferecimento Jeans Weston. Chocolates Nestlé. Nacional. Do seu posto Esso. E da Bemi. Você pode ver a imagem no canto do Fábio voltando à pista quando o Mansell completa mais uma volta. Então são 40 agora para terminar. O apontado lá, você viu o número 40? Para mostrar ao Mansell que é o líder. Você viu o Fábio voltando? O tempo que ele ficou parado é em função de quando nós avisamos que ele tinha parado para a troca. É que além da troca de pneus, ele trocou um spoiler dianteiro do seu carro. Pega muito tráfego, Nigel Mansell. Ele vai saindo do tráfego. Você viu ali que ficou um vazio e só agora chega o Alboreto, que é o segundo colocado. E aí vem o Ayrton Senna, que é o terceiro colocado. Ele não desistiu do Alboreto não, hein? Ele tá ali. Olha só. Mansell, Alboreto, Senna, Patrese, Johansson, Thierry Boutsen, Williams, Ferrari, Lotus, Brabham, McLaren e depois a Benetton. Olha só. Uma de cada um. Aí o Ivan Capelli. O Ivan Capelli vai desistindo, vai parando com a March, que faz o seu retorno às pistas esse ano. O Maurício Gugelmin, que está aqui, conhece bem o Capelli, correu muito contra ele na última temporada. Só que o Capelli estava com muito equipamento. Aí Ayrton Senna de novo. Alboreto e Senna. Olha lá. Mansell já completou mais uma volta. Já completou a volta de número 20. O mesmo acontecendo com Alboreto e com Ayrton Senna. Você vai vendo o Senna, só agora o Patrese completa. Fechando em quarto, Johansson em quinto, Boutsen em sexto. Alboreto e Senna. Vem chegando Ayrton, vem que vem chegando. Você se lembra que eu disse que a Goodyear preparou
as trocas entre 18ª e 24ª volta. Fábio já parou. E aí os pneus desgastados, os carros começam a ter um rendimento diferente. Quer dizer, começa a mostrar um pouco de diferença em relação ao início da prova. Tanto que o Mansell agora está mais lento do que o Alboreto e Senna. A última volta ele fez em 1:33,5. O Alboreto em 1:32,4 e o Ayrton em 1:32,7. O Mansell está, neste momento, andando um pouco mais lento, volta a cada volta, do que Michele Alboreto, que é o segundo, e Ayrton Senna, que é o terceiro colocado. Aí você vê Ayrton Senna, carro 12, terceira posição. Você vai ver hoje, a partir das 17 horas, direto de La Paz, com exclusividade, Brasil e Bolívia. Rede Globo, essa onda pega. Bote a boca no mundo. Aí você vai vendo outra vez Ayrton Senna. Foi só dizer que o Mansell tinha andado mais lento, que ele marcou 1:31,9 contra 1:32,3 do Alboreto e 1:32,4 do Ayrton. O Fox deve ter dado uma placa para ele. Vamos, malandro, anda. Ele andou. Ele tinha retardatários na volta anterior também, quando ele marcou um tempo acima de 1:33. Lá embaixo, 5 de Mansell, 27 de Alboreto, 12 de Senna, 7 de Patrese, 2 de Johansson, 20 de Mustang, 17 de Warwick, o 18 de Schieber, o 8 do De Cesaris e o 9 do Martin Brundle. Fechando as 10 primeiras posições. Nós estamos a 38 voltas do final. Grande Prêmio de San Marino, segunda etapa do Mundial de Pilotos. Mansell no box. Nigel Mansell foi para o box. A primeira posição já é de Michele Alboreto. A segunda posição já é de Ayrton Senna, porque eles já passaram. Trabalha bem, Williams. 8,64. Volta Nigel Mansell. Mansell volta na quarta posição. Ele acabou ficando atrás, em quinto, aliás. Repare, o Patrese passou a ser o terceiro, o quarto passou a ser o Warren e o Mansell voltou ali em quinto, coladinho. Portanto, Alboreto, Senna, Patrese, Johansson, Mansell e o Warwick são os 6 primeiros colocados. Na volta anterior, o Ayrton Senna fez bem mais rápido que o Alboreto, fez 1,5 segundos mais rápido que o Alboreto. Olha aí, é hora de trocar pneu na Ferrari. Saiu a equipe prontinha para esperar Michele Alboreto. Aí você vai vendo o Johansson. Prost está fora da prova, abandonou quando era segundo colocado. O Johansson ainda à frente, o Mansell ali atrás, inclusive afastando um pouquinho. Por quê? Pelo menos 2 voltas para ter um aquecimento ideal do pneu. Apesar de que ele fica pré-aquecido ali, naquele sistema de quase que um cobertor elétrico, ele precisa de mais de uma volta, seguramente, para ter o carro no chão de novo. As equipes dos primeiros colocados estão prontas para a troca de pneus. A Ferrari de Alboreto, a Lotus de Senna, a Brabham de Patrese, a McLaren de Johansson. Olha o Mansell. Vai surgir aí, pode pintar novidade. Você vê o carro de Brundle. E aí? Alboreto e Senna colado. Aí é que eu dizia, pode pintar novidade. Ayrton Senna chega coladinho em Michele Alboreto. Alboreto é o primeiro e Senna é o segundo. Mas lembrando que o Mansell já parou na troca de pneus. Alboreto, Senna, Patrese, Johansson, Mansell, Warwick.
os 6 primeiros colocados. Nós estamos a 36 voltas do final. 29 completadas. Voltas, né? 24ª. Aí Alboreto e Senna. É nessa que o Alboreto vai? A equipe Ferrari está esperando. Se for é agora. Alboreto contorna e vai para mais uma volta. Ayrton Senna vem na captura. Aí você vai vendo Alboreto e Senna. Praticamente não há mais diferença de cronômetro. Ganha uma posição Nigel Mansell, passa a ser o 4º porque Johansson foi para o box. Tráfego para Michele Alboreto e para Ayrton Senna. Alboreto, Senna, Patrese, Mansell, Warwick e Butsen, os 6 primeiros agora. Johansson também fez troca de pneus na McLaren número 2. Nigel Mansell faz a volta mais rápida, 1:30.98, baixa de 1:31. Volta andando uma barbaridade o Mansell, porque o Alboreto e o Senna estão andando na casa de 1:32. Os dois fazem a ultrapassagem. Fizeram os dois a ultrapassagem em cima do Danner. E aí você vê Alboreto e Senna. Ayrton vai para cima. É o outro lado da história. O Alboreto no início teve o carro mais no chão. Agora dá a impressão que o Ayrton é que tem o carro mais no chão. Alboreto vai pro box. Ayrton Senna assume a ponta novamente no Grande Prêmio de San Marino. Michele Alboreto vai para o box. Senna é o primeiro. Alboreto no box. Senna é o primeiro. Mansell é o segundo, Patrese é o terceiro. Mansell já fez ultrapassagem, portanto, Senna, Mansell, Patrese. Os 3 primeiros, Alboreto está no box. O Warwick é o 4º colocado. E vai voltando Alboreto para ocupar a 5ª posição. Aí você vê Nigel Mansell, que já é o terceiro. Aliás, agora o segundo, com o Patrese em terceiro logo ali atrás. Senna, Mansell, Patrese, Warwick, Alboreto e Johansson, porque você parou para troca de pneus. Aí você vai vendo Nigel Mansell. Confirmação dos 6 primeiros depois de 25 voltas. Isto significa que nós temos 34 voltas para o final da prova, menos agora 33,5. Mansell faz a ultrapassagem também em cima do Danner. E o Patrese vai por ali fazendo uma ótima corrida, tentando fazer ressurgir a Brava. Em Viena, Niki Lauda e a brasileira que foi queimada pelo namorado. Hoje no Fantástico, 8 horas. Rede Globo. Essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento chocolates Nestlé. Nacional. Do seu posto Esso. Da Vende. Do Jeans US Top. Aí você vai vendo o Nigel Mansell. Ayrton Senna deu sinal, dando pinta que vai parar. Isso levaria Mansell de volta à ponta. O importante é o momento de retorno de Ayrton Senna. Por enquanto ele é o primeiro com Mansell, Patrese, Alboreto em 4º. Johansson e Warwick. Patrese e Warwick não pararam. Mansell, Alboreto e Johansson já fizeram troca. Diferença acima dos 4 segundos. De Senna para Mansell. Mansell andando muito forte. Trocou pneus e voltou com tudo. É hora importante, Reginaldo, do trabalho da Lotus no box.
É, exatamente. Se o Senna deu sinal, a equipe toda, já que já estava esperando uma parada por volta a partir da 19ª, como você disse, é hora de fazer uma troca muito bem feita e o Senna sair numa posição, é lógico que ele vai perder a primeira posição, aí entrou pro boxe. Aí, portanto, Ayrton Senna vai para o boxe. Mansell é o primeiro. Neste momento, Mansell passa para primeiro. Vamos ficar de olho. Patrese é o segundo. A equipe trabalhando. Por enquanto, Mansell primeiro, Patrese segundo. Por enquanto, só Mansell e Patrese. Por enquanto, só Mansell e Patrese. Só Mansell e Patrese. Volta na terceira posição, Ayrton Senna. 7,54. Trabalhou beleza o pessoal da Lotus. Volta em terceiro, Reginaldo. Inclusive com uma vantagem razoável para aquecer o pneu. Então, na troca de pneu, no trabalho de boxe, pode existir a variação da posição de Ayrton Senna e de Michele Alboreto. O Mansell é o primeiro, o Patrese é o segundo, Senna o terceiro, Alboreto o quarto. Mas o Patrese tem que parar. Exatamente, e o Senna não tem ninguém para atacar imediatamente enquanto está aquecendo seu pneu. A sua troca foi a melhor de todas até agora, 7,54. 8,64 foi a do Mansell e 10,80 do Alboreto, por exemplo. Senna, a Lotus fez uma troca excelente no carro de Senna. Aí você vai ver o Nigel Mansell. Ele faz a ultrapassagem ali no Pascal Fabri. Patrese está segundo. Está colado no Mansell, mas vai parar. Não é dessa vez. Seguiu o Patrese. Mansell o primeiro. Completa 28 voltas, 31 para o final. Patrese faz a ultrapassagem também em Pascal Fabri. Patrese fez 31,6 nessa última volta. Está andando uma barbaridade o Patrese na prova. E ele abre 14 segundos de vantagem para Ayrton Senna e 16 segundos de vantagem para Alboreto. Isso não dá para desaceleração, entrada no box, troca de pneus e recuperação de aceleração. Pode botar aí para cima de 25. Quer dizer, o Patrese parando, o Senna, teoricamente, né, vai para segundo, o Alboreto para terceiro. E a briga vai ser, ele deve voltar enroscado com o Johansson, que por enquanto é o quinto colocado. A sexta posição é do Derek Warwick. Olha o Ayrton Senna lá e o Alboreto aí. Mansell, Patrese, Senna, Alboreto, Johansson, Warwick. Depois de 28 voltas. O Mansell já vem se encaminhando para completar 29. Uma entrevista exclusiva com o ministro Bressar Pereira. O que vai acontecer com o nosso dinheiro? Hoje no Fantástico às 8 horas. Rede Globo. Essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento nacional. Do seu posto Esso. Da Vene. Jeans U.S. E chocolates Nestlé. Aí você vai vendo o Senna e o Alboreto. O Patrese passou mais uma, direto, lotado. Aí Ayrton Senna e Alboreto. Na troca de pneus a inversão foi uma boa. Ô Jominho, o momento é bom para o Ayrton, é um bom momento para o Ayrton Senna, essa inversão na troca de pneus, mas será que com os pneus novamente em condições como estava na largada, a tendência é se repetir o carro do Alboreto melhor, partindo para cima dele? Olha, com certeza o Ayrton tem algum problema no carro dele e ele não está com aquele desempenho esperado. É um carro novo, essa suspensão eletrônica totalmente revolucionária e com certeza a Lotus, quando acertar isso aí, vai dar problema para todo mundo. Mas esses pneus novos, eu não creio que vão ajudar muito o carro do Ayrton se ele tiver um problema, mas a Lotus
trabalhou muito bem na troca de pneu e é ótimo quando se consegue sair à frente de um piloto que é menos trabalho. Aí muito tráfego, hein? Repare. Fabre, Brandon. Ficou numa situação difícil. Sabe o que é roda que tinha ali? Pascal Fabre, da GS. Senna saiu e vai pra cima do Zack Speed. Puxou de lado, vamos embora. Fez a ultrapassagem em cima do Christian Danner. Aí nós estamos vivendo as emoções da Fórmula 1. Com Mansell em primeiro, Patrese em segundo, Senna em terceiro, Alboreto em quarto, Johansson em quinto, Warwick em sexto. Hoje tem mais emoção do esporte, hein? Partida às 17 horas, se ligue aí, o Brasil vai decidir a vaga para as Olimpíadas. No pré-olímpico, direto de La Paz, com exclusividade, é claro, Brasil e Bolívia. Olha o Senna aí. O Alboreto não consegue tirar. Resta ver agora, Reginaldo. Trocando na 24ª volta. Até 59, são mais 35. Mas o importante é que os pneus que estavam definidos pela Goodyear para serem usados aqui, eles se desmancharam. Foram vetados todos eles e os carros estão usando o composto que foi usado no Rio. A pista estava muito mais quente, desgaste muito maior. Daí essa decisão de uma parada, mas mesmo assim, da 24 para depois da 35, pode pintar problema no final, né, Reginaldo? Pode pintar, mas de qualquer forma existe uma grande diferença no tipo de asfalto do Rio para essa de Imola. Aqui no Rio é muito mais abrasivo o asfalto, o desgaste, além do calor, é claro, o desgaste é muito maior. Agora, também tem o fato de que, de agora em diante, a corrida do Senna, a corrida de todos, o carro está bem mais leve. Também pode significar um desgaste menor. Então, sempre a segunda metade, depois de uma troca de pneus, a segunda metade pode ser maior que o pneu aguenta, teoricamente. Agora, concordo também plenamente com o Gujomin, que disse que o Senna não tem um carro totalmente à mão. E o Alboreto chega, aliás, olha, só não chegou mais porque é ele, Alboreto, que é todo muito moderado na corrida, é um piloto muito rápido, muito bom, muito estudioso da corrida, mas é bastante moderado na hora do ataque. Se fosse, por exemplo, o companheiro de equipe dele na Ferrari, o Berger, já teria pressionado mais fortemente o Senna. Aí você acompanha a classificação. Nós vamos para 50 minutos de prova. 49 e 30. Restando 28 voltas. Aí você vai vendo o Alboreto, que é o quarto colocado. Ayrton Senna é o terceiro. Olha aí. Michele, quarta posição. Tem menos 2 em relação ao Senna. E tem mais 10 em relação ao Johansson. Ali a placa dizendo para o Alboreto, você está em quarto, o que está na tua frente está 2 segundos à tua frente e o que está atrás está 10 segundos atrás. Que é para o piloto se posicionar legal na corrida. Olha aí, o Senna, terceiro. O 27 é quem está atrás e embaixo a diferença. Cada equipe com o seu jogo, com o seu posicionamento, com a sua programação visual. Aliou. Felipe aliou. Fora da pista. E o Alboreto vai tentando chegar. Esporte espetacular. Hoje você vai ver os gols, o Mundial de Velocidade de Motociclismo. Tem voleibol. Espera aí, Brasil e Estados Unidos, hein? É negra. 2 vitórias para cada lado. Logo depois do fantástico esporte espetacular. Rede Globo. Essa onda pega. De que jeito ela está? Essa é nova. Você não sente que é uma roupa nova? Talvez essa seja uma grande vantagem dessa calça. Você não sente que é uma roupa que ainda vai ter que tomar o jeito do corpo. Ela já está no jeito do corpo, ela já se encaixa direito no corpo. O mais legal é você botar uma roupa que naquele dia esteja a tua cara, que você esteja se sentindo legal. Aí você vai pra qualquer lugar, se você estiver se sentindo legal. Parece que ela faz parte já do corpo, uma coisa assim, entendeu? Jeans Westop, de um jeito ou de outro, todo mundo usa. Olha só o que arrumou o Fabre. Olha como ele rodou, daí o Aliô saiu. Você tinha visto o Aliô lá fora, né? Tudo que o Pascal Fabre fez. Você já viu
Ele tinha visto o que ele tinha feito na frente do Ayrton, quando travou a roda ali. E agora pressionado de novo, ele rodou, levou o Aliô para fora. Fez um espalho o Pascal Fabbri. 33 voltas completadas. Ayrton tem que brigar muito para sustentar essa terceira posição em relação ao Moreto. Agitação na Braba. O Patrese está em segundo, menos de 3 segundos atrás do Mansell, que é o primeiro. E não parou ainda não. Mansell, Patrese e Senna, Alboreto, Johansson, Warwick, Hudson, De Cesaris. São os 8 primeiros colocados. O De Cesaris, apesar de uma rodada, a diferença é 1,49 do Senna pro Alboreto, que você está vendo aí. O De Cesaris, apesar de uma rodada, está em oitavo, que mostra o bom rendimento realmente da Braba. Aí o Adrian Campos, o espanhol, único na Fórmula 1, vai deixando o carro, a Minardi. Ayrton Senna contornando a variante marcha, vindo para a reta dos boxes. Mansell e Patrese já completaram 34 voltas. O mesmo acontece agora com Ayrton Senna e com o Alboreto. Olha o Patrese aí, ali no meio do tráfego. A parada de Patrese pode acontecer na próxima volta. Olha ele aí, por enquanto ele vai levando. Nos primeiros colocados, quem mais vai levando é Patrese com o Brabham. Já levou por 34 voltas com o mesmo jogo de pneus. Faz a chicane da água mineral. Aí você vai vendo o Patrese e o Mansell, que é o líder da prova. A guerra contra o sequestro. Você vai ver como a polícia enfrenta os sequestradores no Brasil, na Europa e nos Estados Unidos. Hoje no Fantástico, às 8 da noite. Rede Globo. Essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento do seu posto. Da Vene. Jeans US Top. Chocolates Nestlé. E Nacional. Olha o Patrese aí. Nada de parar, não. 2 segundos atrás do Mansell e vai embora. Portanto, o Mansell é o primeiro. Patrese o segundo. Por enquanto, só os dois completaram a volta de número 35. Senna completa e traz com ele ao Moreto. O Patrese faz a ultrapassagem e você vê o Mansell passando ali. E o Alboreto se aproximou bastante de Ayrton Senna. A diferença é de menos de 1 segundo. De Senna, que é o terceiro, para o Alboreto, que é o quarto. Johansson segue em quinto. Você vai vendo o Ricardo Patrese. Carro número 7, a Brabham, de Ricardo Patrese. O trem é o sexto. Olha aí a equipe preparada na troca. Os mecânicos estão lá esperando, ele não para. Está sentindo o carro bem. E aí confira de novo. Classificação que nós acabamos de dar. 17 horas hoje, você já sabe. Luiz Alfredo vai nos trazer as emoções de Brasil e Bolívia, direto de La Paz, com exclusividade. É o Brasil correndo atrás da vaga para as Olimpíadas. Tem que ganhar. Aqui as emoções da Fórmula 1. Olha o Aliô, que apesar daquela saída de pista, depois que o Fabbri o jogou fora da pista, ele foi ali perto do box. Então ele conseguiu trazer o carro, trocou pneu e voltou. Passou de novo o Patrese. Lá vai ele. 23 voltas para o final. 36 voltas completadas. Olha só agora a posição do Ayrton. É muito difícil em relação ao Moreto. Deu caça definitivamente ao Moreto. Vai ser muito difícil sustentar a posição, porque o circuito tem muitos pontos de ultrapassagem. Quem tem o motor para empurrar, tem o
carro no chão, dificilmente perde a chance da ultrapassagem. É um circuito que favorece muitas ultrapassagens. Essa briga vale a terceira posição e vale a sua torcida entre o brasileiro Ayrton Senna e o italiano Michele Alboreto. Olha o Fabri, ele que fez aquela confusão toda, travou roda, rodou, botou gente pra fora, tá parado no box agora. Ayrton consegue escapulir um pouquinho. Você vê uma mudança de marcha, aquela língua de fogo que sai ali atrás quando o turbo empurra. Consegue escapulir um pouquinho o Ayrton Senna. Mas é uma posição complicada, Reginaldo. Bastante complicada, porque a Ferrari anda mais. A Ferrari está com o carro mais inteiro e o Alboreto pode atacar quando ele necessita. Fez esse ataque, não conseguiu ultrapassar nos momentos em que, como você disse, olha para trás entrando no box agora. Mas o Alboreto, a tendência é ultrapassar. Patrese no box, Mansell o primeiro, Senna o segundo. Alboreto é o terceiro. Patrese vai voltando. Patrese vai voltando. Vai voltar na quarta posição. E o Johansson volta coladinho atrás dele. Portanto, Mansell, Senna, Alboreto, Patrese e Johansson nas primeiras posições. Demorou, mas pintou a parada de Ricardo Patrese. Agora isso pode ter uma importância no final, hein? Porque ele parou na volta 37, ele parou 12 voltas depois. Vai ter um pneu menos desgastado no final da prova. Isso pode marcar diferença. E olha a volta mais veloz de quem é agora. Stefano Johansson, 30.5. E olha a briga de Ayrton Senna com o Alboreto. O Patrese vindo como veio o Reginaldo, trocando naquele ponto, com menos voltas para o final, 22 voltas para o final. Isso pode determinar uma diferença sensível ao final da corrida. Para mim, ele passa a ser um grande candidato nessa corrida. Vai ter que, é lógico, chegar em Mansell, porque o Mansell tem um motor Honda. Mas é um grande candidato pelo desempenho extraordinário da Brabham desde o início da corrida. Aí você vai vendo Ayrton Senna, aí conferindo a classificação de Mansell primeiro até a posição sexto. Senna vai pegar tráfego. Vai pegar o tráfego ali de Alessandro Capri. Lá em cima apontando 21 voltas para o final. Fica por dentro Ayrton. Uma posição que não era muito agradável. Faz a ultrapassagem em cima de Capri. Alboreto também. E tem tráfego ainda. Senna e Alboreto, uma briga desde as primeiras voltas. Mansell, Senna, Alboreto, Patrese, Johansson, Butsan, os 6 primeiros colocados. Briga terrível aí, a situação difícil de Ayrton Senna na briga com Michele Alboreto. Aí vejam como o Alboreto dá uma balançada, o Senna também dá uma balançada. E aí o carro correndo pressionado, quer dizer, o Mansell escapuliu lá na frente. Os dois estão brigando ali. Isso traz também um problema, uma perspectiva até de problema de consumo. O 5 de Mansell, o 12 de Senna, o 27 de Alboreto, o 7 de Patrese, o 2 de Johansson, o 20 de Thierry Butsan. São os primeiros colocados. Senna pega o tráfego num lugar difícil. Ali ele perde tempo. E aí o Alboreto encostou. Agora complicou. Balançou demais o Senna, foi lá fora. Vem para a ultrapassagem, mas trouxe o Alboreto junto com ele. A presença do Alioni complicou muito, porque ele perdeu o lance do carro na variante de entrada na reta dos boxes. Permitiu que toda essa parte de alto o Alboreto viesse junto. Tem muito tráfego pela frente. Os carros se misturam. Mansell leva 17 segundos de vantagem para Senna e Alboreto. Aí De Cesaris, parado no box. Ele já rodou, mesmo assim vinha com a 7ª posição. Vai à luta Alboreto. Aí não tem por onde passar, só se inventar.
Vai se segurando a isso. Passamos de 1 hora de prova, 1 hora, 1 minuto, 45 segundos. Olha como o carro balança, olha. Isso comprova toda a dificuldade que o Ayrton tem. Ele coloca ali o retardatário entre os dois. Coloca Zaxid entre os dois. Coloca o carro de Brandon entre ele e Alboreto. Alboreto também faz a ultrapassagem. Aí onde ele teve problema na volta anterior, entra um pouco mais folgado, que é para segurar essa vantagem na reta. Passamos na volta de número 40. Em Viena, Niki Lauda e a brasileira que foi queimada pelo namorado. Hoje no Fantástico, às 8 da noite. Rede Globo, essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento da Veni. Jeans US Store. Chocolates Nestlé. Nacional. E do seu posto Esso. Aí você vai vendo Senna e Alboreto. Mansell é o primeiro, Senna o segundo, Alboreto o terceiro, Patrese o quarto, Johansson o quinto, Mansell o sexto. Alain Prost estava em segundo, abandonou no início da prova. Nelson Piquet, um acidente sofrido na sexta-feira. Ele está muito bem, está aqui no autódromo desde ontem, numa boa. Mas por precaução, os médicos vetaram a participação de Nelson Piquet. Aí o De César. Tá ele ali em pé, por trás da árvore ali, discutindo, fica fora da prova. Senna e Alboreto, e lá vem tráfego de novo. Aí Ayrton entra pela reta. Mansell já completou a volta de número 41. 18 para o final. Senna vem trazendo o Alboreto com ele. Vai ter o tráfego de Schieber. Patrese vem chegando ali em quarto, hein? Vem trazendo com ele Johansson. Posição difícil, ele faz a ultrapassagem em Fabre. Alboreto também. Vão para cima do Schieber. Mudança de marcha, abriu, vai por fora. Faz a ultrapassagem, deixa o Schieber entre ele e Alboreto. Posição certa aí. Dá para respirar um pouco. Alboreto demora. Olha só, ficou enganchado. Porque o Schieber também não pode sair da pista. Não tinha para onde ir. E com isso o Senna consegue respirar um pouquinho. Abre um espaço. O Alboreto estava colado nele. Ele fez a ultrapassagem no momento preciso e deixou o Alboreto preso atrás do Schieber. Só agora o Alboreto vai para a ultrapassagem. E ainda não consegue. Aí finalmente ele faz a ultrapassagem. Mansell, Senna, Alboreto nas 3 primeiras posições. Você vai ver hoje a partir das 17 horas, direto de La Paz, com exclusividade, Brasil e Bolívia. Rede Globo, essa onda pega. O paladar do café está na arte de escolher e combinar os melhores grãos. Este é um café fino, de sabor mais suave. Você reconhece tomando o Rei Tink. Este é forte, de sabor encorpado. Você reconhece tomando Casa Grande. E este é o tradicional, de sabor clássico. Você reconhece tomando tradição. Nescafé. Um deles foi feito especialmente para você. Aí nós estamos de volta. E olha como é que ficou isso. Senna segundo, Alboreto terceiro, os dois. Patrese quarto e Johansson quinto. Olha só. Depois ali está o Schieber, que vem na 9ª posição. Alboreto arrisca a ultrapassagem na estrada da Acqua Minerale. Botou por dentro, faz a ultrapassagem. O Senna teve que frear tanto que ficou ali pro Patrese. Olha o replay aí. Ele foi por dentro, teve que travar o dianteiro direito aí, Senna. Ele teve que cortar totalmente o lance. Arriscou tudo o Alboreto e fez a ultrapassagem.
O problema de Senna agora passa a ser Ricardo Patrese. Mais uma corrida, o Patrese como há muito tempo na Fórmula 1. Olha onde é que foi o Patrese lá fora. Alboreto é o segundo colocado, Senna é o terceiro. Patrese é o quarto. Mansell, Alboreto, Senna, Patrese e Johansson. Aí os aplausos no box da Ferrari. E Senna ficou. Ficou Ayrton Senna. Foi ficando Ayrton Senna. O Patrese vai para cima do Alboreto. Está impossível o Patrese. O Johansson foi para o box. É a história. Trocou pneu muito depois. O Alboreto passou. O Senna ficou estranhamente. Olha o Johansson no box. Você tem a repetição do Patrese em cima do Alboreto. Uma sucessão de ultrapassagens, uma coisa estranha. Por quê? O Ayrton ficou de forma surpreendente, ficou demais. O Patrese veio e passou. E imediatamente foi para cima do Alboreto, também passou. Johansson ficou muito tempo parado no box, perde posição. É Mansell, Alboreto, Patrese. Aliás, Mansell, Patrese, Alboreto, Senna, Butran e Fábio. Olha o Patrese aí. A diferença é grande para o Mansell, mas ele que se cuide, hein? Hoje, depois do fantástico esporte espetacular, os gols da rodada, o Mundial de Velocidade de Motociclismo, o voleibol sensacional Brasil, Estados Unidos, esse é negro, hein? 2 vitórias de cada lado. Rede Globo, essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento Jeans Western. Chocolates Nestlé. Nacional. Do seu posto Esso. E da Vini. Aí você vai vendo o Patrese. A diferença, 21,04 do Mansell, que é o primeiro, para o Patrese, que é o segundo. O Alboreto, que passou o Ayrton, agora é ameaçado pelo Ayrton, perdeu a posição para Patrese. Nós temos 15 voltas para o final, fica difícil até achar a explicação. Vou pedir ajuda do Gugelmin. Ele ficou de olho aqui. Quando o Ayrton foi ultrapassado, você fez um sinal com a mão. E depois aí o Alboreto também ficando. Poderia ser até já uma preocupação de consumo. A vantagem do Patrese é ele ter trocado o pneu muito depois. Como é que você vê isso? Olha, Galvão, eu não estou acreditando muito nesse desempenho do Patrese, porque o motor BMW não foi desenvolvido. Eu acredito que ele vai ficar sem gasolina até o final dessa prova. Talvez seja alguma jogada para mostrar esse desempenho e talvez conseguir um possível patrocinador. O carro deles ainda continua branco com apenas um nome da Olivetti pequeno no carro. Não estou acreditando nisso, mas com certeza o Ayrton está ali tentando se manter para pegar uns pontinhos dessa corrida, enquanto o seu carro não está a ponto de vencer. Aí, Reginaldo, é uma posição importante essa do Maurício, né? Porque fica realmente, sempre foi um motor que consumiu muito. E o Patrese está andando uma barbaridade. Agora o Mansell fez 33,8, o Patrese fez 31,6. É uma questão a se levantar. Será que vai ter combustível num motor que sempre consumiu muito? Fica aí a expectativa dessa alternativa levantada pelo Gugelmin quanto à jogada, digamos, política da equipe Brava. Eu não acredito numa jogada política. Eu acredito sim numa excelente corrida do Patrese, que é um piloto que quando tem um carro à altura ele anda, não está cometendo erros na corrida. E você se lembra que quando eu disse que ele era um sério candidato, eu me referi em relação ao Mansell, a possibilidade dele alcançar ou não ao Mansell, que estava bastante à frente. Nem sequer citei o Senna e o Alboreto, que sabia que naquelas circunstâncias era uma questão dele chegar. E se viu que quando ele chegou, como ele passou rapidinho. Agora, que o motor BMW não é econômico, isso a gente sabe. Quer dizer, ele pode ter problema no final e o Patrese não é um piloto com cabeça para isso. Quer dizer, ele pode até ter, mas ele prefere não usar, ele prefere usar o pé. O Alboreto passou o Senna de uma forma que eu diria o seguinte, eu acho que ele ficou louco.
porque é a primeira vez na vida que o Alboreto faz isso. Ele espera durante tanto tempo, e aí você vê a Ferrari preparada para a eventualidade de uma nova troca. O Alboreto espera durante tanto tempo e tenta a ultrapassagem na chicane. Ele prejudicou o Senna ali. E o Senna agora tem que ficar nessa posição, se segurando. Você se lembra que essa corrida no finalzinho é uma corrida cheia de emoções, com problemas aí de consumo, e resta saber se ele, quando se esforçou, olha como ele vai em cima do Alboreto agora, quer dizer que o Alboreto tem problema. Mas quando ele se esforçou para se manter à frente do Alboreto, o único receio nosso agora é de que ele não tenha pensado no consumo, entendeu? Aí é que pode haver problema no carro dele também. Aí nós temos 13 voltas para o final, com Mansell, Patrese, Alboreto, Senna, Butsan e Fabi. A diferença de 21 caiu para 18, essa do Mansell para o Patrese. Todas as equipes estão ali, olha lá, 18,1 a diferença. Depois 3,4 a diferença de Patrese para Alboreto e 3,5 a diferença de Alboreto para Senna. O Butsan vem lá atrás, vem 21 segundos atrás de Ayrton Senna na quinta posição. Todas as equipes prontinhas no moto para uma eventual necessidade de troca de pneus. Aí você vê 5 de Mansell, 7 de Patrese, 27 de Alboreto, 12 de Senna, 20 de Butsan, 19 de Fabi, 17 de Warwick, 2 de Johansson. Johansson fez aquela parada a mais, e aquela parada a mais atrapalhou completamente a corrida de Stefan Johansson, que vinha trazendo bem a McLaren, que ia brigar ali até por uma terceira posição. Você vai ver hoje, a partir das 17 horas, narração de Luiz Alfredo, direto de La Paz, com exclusividade, Brasil e Bolívia. Rede Globo, essa onda pega. Fórmula 1 87, oferecimento chocolates Nestlé. Nacional. Do seu posto Esso. Da Veni. E Jeans US Top. Aí você vai vendo Alboreto e Senna. A diferença do Mansell para o Patrese aumentou 1 segundo. Caiu 1 segundo do Patrese para Alboreto e Senna. Eles não tiveram retardatários pelo caminho. Pode ser significativo. Vamos aguardar mais voltas. Também não tem muita volta para aguardar, não, que são 12 para o final. Posição agora invertida. É o Senna que vai na captura do Alboreto. Começa a usar a pista toda. Zebra virou pista. Se o Fábio faz a volta mais veloz. 1:29.8, ainda longe do recorde. Acima dos 200 de média. Olha só. Como o Alboreto e o Senna vão chegando no Patrese. ...48 voltas completadas. Patrese, Alboreto e Senna. Senna mergulhou em cima de Alboreto. Alboreto ficou, Ayrton Senna faz a ultrapassagem em cima de Alboreto, pula para a terceira posição e está se aproximando do Patrese. Veja no replay como diminuiu o Alboreto. Senna mergulhou, chegou aí em cima da caixa de câmbio ali do Alboreto, que é a última parte do carro, tirou para a esquerda e foi embora. Portanto, Mansell, depois Patrese, depois Senna, depois Alboreto, depois Butsan, depois Fabi. Como sempre, com muitas emoções, o Grande Prêmio de San Marino. Olha lá, tira para a esquerda, vamos embora, pula para terceiro. Aí Ayrton Senna, Alboreto mais atrás. O importante é a diferença agora em relação ao Patrese. Caiu para 2.4 na volta anterior de Patrese, agora para Senna. Tem tráfego aí com Senna. Alboreto também beliscando zebra por ali. No mesmo ponto que Ayrton na volta anterior. Vai para a ultrapassagem em cima de Jonathan Palmer. Outra vez numa posição difícil. É a segunda vez que Ayrton Senna fica preso ali naquela variante de entrada da reta dos boxes. Agora é despejar potência, fazer a ultrapassagem. Mas aí não tem mistério para o Alboreto que vai junto. Volta a diminuir a diferença. Trouxe, viu? Puxou por dentro o Senna. Patrese também fazendo uma ultrapassagem logo ali à frente.
Mansell já tem novamente 20,7 de vantagem para Patrese. Caiu de 21 para 18 e já subiu para 20. Tá ali o Patrese, olha o Senna. Vai chegando em cima de Patrese. Aí você vai vendo o Lutz parado no box. Você vai ver hoje a partir das 17 horas, direto de La Paz, com exclusividade Brasil e Bolívia. Rede Globo, essa onda pega. Meu bem, sou eu. Vou chegar mais tarde hoje. Será que dá pra você pegar a Lucinha no balé? Existem hoje no Brasil cerca de 7 milhões e meio de mulheres que trabalham fora. Boa parte delas pode ter em casa o forno micro-ondas digital da National. Tecla push button, controle simples e prato giratório. Como tudo que tem o dedo da National. Forno micro-ondas digital National. De complicada, basta a vida. National, 20 anos. Tecnologia em evolução. Aí você vai vendo Ayrton Senna, o Patrese foi ficando, Ayrton passa o Boreto também. Olha o replay da ultrapassagem. Vai ficar por combustível Ricardo Patrese. Ficando por combustível Ricardo Patrese, o Gugelmin acertou na mosca. 9 voltas para o final. Passou engasgando na reta Ricardo Patrese. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo. Alboreto é o terceiro. Patrese ainda engasgando em quarto. Depois Fábio é o quinto. Olha o Patrese aí. No momento da curva de baixa, quando ele precisou, engasgou. Mais um carro vai parando, é a história de sempre. O combustível vai parando ali, aí não é combustível, né? Consome muito menos. Pois é, Reginaldo. O Gugelmin deu a dica e matou a charada, hein? O motor BMW nunca foi econômico, porque a gente disse, nunca foi econômico, e o Patrese apertou o pé, quer dizer, fez uma grande corrida, mas só tinha que parar. Não adiantou ele sair aí dando soco no carro quando passou pela última vez pelo box. Aí você viu também o Jonathan Palmer parando com a sua tira. Nós estamos a 8 voltas do final. Mansell, Senna, Alboreto, Patrese ainda segurando a quarta posição, Fábio e Johansson. Senna vem para completar mais uma volta. Volta de número 51, já completada por Nigel Mansell. Senna, Alboreto. Essa corrida é sempre um drama. Nas últimas voltas, fica sempre a expectativa do problema de combustível. É uma pista terrível para os pilotos no consumo, no desgaste de freio. Mansell tem 23 segundos de vantagem para a Senna, que é o segundo. Que leva 2 de vantagem para o Alboreto, que é o terceiro. E eles levam 22 de vantagem. Olha o Piquet aí, trabalhando para a TV italiana. Não pôde correr, lamentavelmente. E o Nelson Piquet dizia, o seguinte: o que eu mais lamento é que sinto que tinha carro para ganhar. E olha, pior que podia acontecer seria chegar em terceiro. E o Mansell na ponta disparado prova isso. É o Fábio outra vez, 1:29.24. Aí você vê Ayrton Senna. Vai segurando a segunda posição. Alboreto um pouco mais atrás, perdeu um pouco de contato. Olha o Pascal Fabre de novo. O que ele já fez de besteira na corrida. Senna tira para ultrapassar. Alboreto vem ali. Outra vez naquele ponto. Ali que 2 vezes o Fábio travou roda, uma vez botou ali ou para fora. Não se espera, com cuidado. Agora, potência. Pela direita, ultrapassa. Ia puxar para a esquerda e ir embora. Restando 7 voltas para o final da prova. Muitas emoções no Grande Prêmio de San Marino no circuito de Imola. É a segunda etapa do Mundial de Pilotos Fórmula 1 87. Você vai curtindo na Globo. Aí você vê Michele Alboreto. Permanecendo a vantagem de 23 segundos de Mansell para a Senna. Na última volta, o Mansell girou em 32.2. 1:32.2. O Senna 1:32.0.
E o Alboreto 1:31.8. Tirou 2 décimos. Essa é a diferença que você vê aí. E você vê aí há quanto tempo o Mansell não aparece no vídeo, né? A italiana está aí na briga do Senna com o Alboreto. Mansell está despencado lá na frente. Del Fábio, deixa o carro. Estava na 4ª posição. Agora nós temos Mansell, Senna, Alboreto e Johansson. Para trás ainda vai levando. Falhando. Mansell já completou a volta. De número 53. Mesmo acontecendo agora com Ayrton Senna. Mansell, Senna, Alboreto e Johansson, Patrese e Fábio. A placa mostra que faltam 6 voltas. Mas essa é uma corrida que tem que esperar a bandeirada. Aí você vai vendo o Alboreto. Senna e Alboreto. Mansell na frente. São os 3 primeiros colocados. A troca de marcha lá do Ayrton. Outra vez mudou a marcha. A próxima etapa é o Grande Prêmio da Bélgica. No dia 17 no circuito de Spa-Francorchamps. Circuito de altíssima velocidade. Aí Ayrton Senna levando a Lotus. Alboreto trazendo a Ferrari atrás. E aí o Mansell finalmente aparece no vídeo. Nigel Mansell, líder da prova. Vem para completar mais uma volta. Conjunto equilibrado de sempre. Trazendo na ponta do dedo o Nigel Mansell. Acelera, joga a marcha. Você vê lá, Mansell, Senna, Alboreto. O Mansell cruzou e a animação ali vai mostrando que o Senna ainda vem no mergulho lá embaixo. Você vai vendo o Mansell, a Olinha pulando lá na frente do Mansell. O Senna e o Alboreto agora chegando na variante, contornando a variante. O Mansell já vai se aproximando da Tosa. Aí é o Nakajima. Aí você vai vendo o Nakajima. Satoru Nakajima, 8º colocado. Mansell, Senna e Alboreto. Os 3 primeiros que já completaram a volta. Com 5 voltas para o final. Mansell passa a poupar muito o carro. Rodou em 1:33.9, praticamente 1:34. O Ayrton fez 1:30.8 e o Alboreto 1:32.8. Ayrton Senna faz outra ultrapassagem em cima do Danner. Repare que ele está ali e o Alboreto já não aparece. 2 retardatários. Alboreto também tendo que tirar um pouco o pé. E Ayrton tenta apertar o ritmo. 1:30.8 contra 1:33.9 de Nigel Mansell na última volta. Mansell, Senna, Alboreto e Johansson. Warwick trazendo bem a Errol. 5ª posição. E Patrese ficando. 4 voltas restando. A partir de agora 4 voltas, porque Nigel Mansell cruzou completando mais uma volta. Completa 55 voltas, portanto, Nigel Mansell. Aí um espaço muito grande. Ayrton Senna faz mais uma ultrapassagem. 4 voltas para o final. Alboreto só passou agora na linha de chegada. 18.7 a diferença de Mansell para Senna. Nessa volta o Mansell fez 1:32.4 e o Ayrton 1:31.8. Também aliviou um pouco. Olha aí, você vê o Danner e agora é que aparece o Alboreto. Como ele caiu, como ficou bem longe. Como passou também a poupar, a tirar um pouco mais o pé. Reginaldo, nós vamos para os momentos finais da prova. De definição, um resultado de prova que a se manter até vai trazer de novo um equilíbrio no campeonato entre os 4 que disputaram ponto a ponto na última temporada. É, de certa forma, uma sorte do Nelson Piquet aí, porque o Mansell só fez 1 ponto na corrida do Rio, o Senna não fez ponto nenhum e o Alboreto também não tem uma pontuação que ameace
a liderança. Agora o Mansell recuperaria a liderança, passaria a liderança, e o Prost com 9 pontos, o campeonato continua disputado. É apenas o início. Agora, há ainda uma possibilidade, você sabe que nesse final de corrida tem aquele problema de consumo, há ainda uma possibilidade que o Mansell ainda venha a sofrer esse problema, mas é muito difícil, porque ele não teve que brigar com ninguém. Há quanto tempo ele não briga com ninguém, está lá fazendo uma corrida tranquila, e você mesmo marcou a volta dele agora há pouco, 1,33, virando bem abaixo dos pilotos mais rápidos, que estavam virando aí na casa de 1,29, 1,30. Então é muito tranquila a posição do Mansell, a não ser que o carro tenha algum problema, ele vai levando a vitória. E esperamos que o Senna não tenha consumido muito naquele momento da briga com o Alboreto, que possa também garantir essa segunda posição, que vai ser muito importante para ele no campeonato. Mansell, Senna e Alboreto. E na última volta, Reginaldo, você que acompanha todo o Brasil, o Mansell fez 1,30.7, quer dizer, de 33.9 baixou para 1,30.7. O Senna 31.8. Mesmíssimo tempo da outra volta, vai se mantendo ali. E o Alboreto, 34.8, quer dizer, já rodando a 35. Segurando muito no consumo, Miguel Alboreto, que você vai vendo aí. Nós temos menos de 3 voltas para o final. É importante agora. É importante a posição de Ayrton Senna na prova e no campeonato. Ali o Errol de costas. O Warwick estava na 5ª posição. Ficou ali. Dá a impressão de também parando no consumo. Começa a existir uma ameaça de chuva no finalzinho da prova, nas voltas finais. Mansell, Senna, Alboreto, Johansson, Warwick e Brundle. Na volta anterior. Às 17 horas, você sabe, Luiz Alfredo, direto de La Paz, com exclusividade, a Globo transmite Brasil e Bolívia. O Brasil precisa vencer para chegar com o seu futebol nos Jogos Olímpicos. 2 voltas para o final. Vai pintando chuva, hein? Vai pintando chuva. É uma corrida terrível. É uma tradição, uma marca do Grande Prêmio de San Marino. No final tem sempre alguma história. Aí você vê o Nakajima. Olha só como ele escorregou. Olha o Mansell aí. Traz com cuidado o Mansell. Mansell é o líder da prova. Ele largou na 2ª posição. Pouco mais de 2 voltas para o final. Aí vem Mansell. Mansell é o primeiro com Senna o segundo. Alboreto terceiro, Johansson em quarto. Piquet de novo você vê. E é importante para ver que ele está bem, numa boa. Não pôde participar da prova, mas está ali numa boa. Aí Mansell. Vem para ganhar a reta do box. Aí passando o Nigel Mansell. E a partir de agora é a volta final para Nigel Mansell. Aí vem ele. É a última volta para Nigel Mansell. Mansell é o primeiro, Senna é o segundo. Alboreto é o terceiro. É importante dizer que Senna cruzou agora por aqui. E por enquanto nada de Alboreto. Nigel Mansell vai levando com cuidado. Aí vem ele. Para mais uma vitória em sua carreira. Vem para a chicane mais uma vez Nigel Mansell. Confirmando o favoritismo da Williams. Aí o agito no box da Williams. Bandeira lá do Reino Unido. Aí Nigel Mansell. Aí vem ele, meia pista para Nigel Mansell. Senna segurando a 2ª posição com o Alboreto em terceiro. Uma bela corrida de Nigel Mansell. Ayrton Senna segurando a 2ª posição depois de muita briga, depois de ficar ali mostrando que tinha problemas. Ele avisou antes da corrida. Uma 2ª posição importantíssima a nível de campeonato. Mansell vem chegando. Vem balançando, vem trazendo com cuidado. Apontou Nigel Mansell. Ele vai. Tomou a esquerda e agora é para a direita. Aí vem Mansell. Rompeu pela reta. O diretor de prova aguarda. Vem Nigel Mansell. Ergue o braço. Vitória de Nigel Mansell.
Williams, número 5, Mansell vence mais uma vez. Nigel Mansell vence o Grande Prêmio de San Marino. Vamos esperar Ayrton Senna. Você vai vendo o Mansell já na volta de consagração, pintando o Senna. É importante a segunda posição. Brigou muito, lutou bastante, chegou a cair para quarto. Vem em segundo, leva Lotus. Devagar, dava pinta de que quase não tinha mais combustível, passou devagarinho. Senna é o segundo colocado. Ayrton Senna em segundo. Alboreto pinta em terceiro. Michele Alboreto cruza na terceira posição. Mansell em primeiro, Ayrton Senna em segundo. Michele Alboreto cruza na terceira posição. Os três primeiros confirmando a briga, aguardando a presença do quarto colocado. Aí você vê Ayrton Senna, que corrida difícil teve o garoto. Você vê ali o Nakajima, o Senna ainda foi levando, passando, chegando ali agora. O Mansell da carona, para quem ficou sem combustível no meio da pista, é outra imagem tradicional, né? Do Grande Prêmio de San Marino. Quem ficou pelo caminho pega a carona. 選手はパーマーを拾って、戻ってくる形になりました。さあこれが最終的なリザルトです。マンセル、セナ、アルボレート表彰台、ヨハンソン、ブランドル、そして中島悟までがポイント。1987年第2戦サンマリノ、87年5月の3日が中島悟の記念すべき F1 初ポイントです。中島、日本人初ポイント、それから、ブランドルがザクスピード初ポイントなんですね。はい、そういった記念すべきレースにもなりました。そしてスタンディングをご覧いただいています。ナイジェル・マンセル優勝で、10ポイント、ドライバーチャンピオンシップをリードする形になっています。そしてこれがコンストラクターズランキングです。マクラーレンとウィリアムズが並んでいます。まずはウィリアムズもこれ勝って一安心というレースですね。そうですね。はい。さあポディウムの映像に切り替わりました。もうすごく余裕のある表情ですよね、ナイジェル・マンセルで、これがマンセルの勝ち方ですよね。そうですね、はい。セナはなんか非常に悔しそうですね。でもその素晴らしいちゃんと仕事をしたっていう感じですよね。そうですね。やはりチーム代表パトリック・エイトンが来てるんですかね。はい。アルボレートの方はまず笑顔が見えます。セナに今シャーレが渡されました。そして続いてアルボレートです。2つトロフィーがあるんですね。はい。さて放送の残り時間が少なくなってきましたが、小倉さん、まずこのサンマリノグランプリということでまとめてもらいましょうか。はい、やはりマンセルの速さ、そしてウィリアムズ・ホンダの速さ、そしてホンダエンジンのその燃費まで考えた効率の良さ、これははっきり出た戦いになったんですよね。はい。そしてもちろん中島悟の、ピットスタートから追い上げての6位っていうのはこれ世界的に高い評価を受けたんですよ。なるほどね。はい。中島悟がきっちりとそして、遅咲きのこの F1 デビューでありながら結果も出したというこの第2戦、サンマリノグランプリを振り返りました。放送の解説は小倉重則さんでした。ありがとうございました。ありがとうございました。1987年第2戦サンマリノグランプリ、中島悟の初ポイントをお届けしました。